Edward Elric cresceu muito ao longo da sua jornada, e não foi só no quesito estatura, já que ele também cresceu como personagem. A princípio, Ed foi tomado pelo orgulho e pelo egoísmo. Por conta disso, ele pecou. Tal pecado o levou à apatia e à vergonha. No entanto, graças às suas relações interpessoais, Ed progrediu, indo da apatia à determinação, da vergonha à aceitação, do egoísmo ao altruísmo. Quer saber como essa evolução aconteceu? Então fica nesse vídeo, porque eu vou te mostrar a evolução do Edward Elric. Tem spoiler do anime e do mangá. Bora lá! Edward não aceitava a morte de sua mãe. Foi aí que ele viu na alquimia uma chance de trazê-la de volta. No entanto, para isso ele teria que quebrar um tabu da alquimia, a transmutação humana. Seu orgulho o levou a acreditar que realizar uma transmutação humana era algo razoável. Ed e Al resolveram contrariar a razão por puro egoísmo. É compreensível que duas crianças queiram trazer sua mãe de volta à vida, mas o fato é que eles fizeram o que fizeram por um motivo egoísta. Afinal, eles quebraram a ordem natural apenas para satisfazer o desejo de rever sua mãe, e eles pagaram por isso. Em meio ao desespero, Ed fez o que estava ao seu alcance para salvar seu irmão, sacrificando seu braço para salvá-lo. Depois disso, Ed foi tomado pela culpa e pela apatia. Mas depois de receber uma visita do Coronel Mustang, algo mudou, pois naquele momento Ed foi tomado pela determinação. E tudo isso graças ao Mustang, que renovou as esperanças do garoto ao lhe mostrar que há um caminho para que ele e seu irmão recuperem seus corpos. Só que para agarrar essa chance, Ed precisava se tornar um alquimista federal, e ele conseguiu. É interessante observar que novamente o egoísmo levou Ed a tomar uma decisão. Afinal, ele se tornou um alquimista federal para reaver o corpo do Al e o seu próprio corpo. E tá errado? Não, mas o fato é que o Ed não entrou nessa para proteger o povo ou a nação. A real é que a princípio ele estava pouco se lixando para isso. Porém, depois de uma série de acontecimentos, Ed mudou sua perspectiva, e de pouco em pouco ele passou a realmente se importar com a mestriz. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Por agora, eu vou citar um acontecimento marcante, que é a prova da determinação dos irmãos Elric. No dia 3 de outubro, Ed e Al simplesmente incendiaram a casa na qual eles viveram e cresceram até aquele momento. E tudo isso para simbolizar que o caminho que eles escolheram não tem volta. Esse ato é de uma coragem admirável, pois aquela casa continha muitas lembranças. Contudo, ambos julgaram que isso era necessário para que o foco em recuperar seus corpos fosse mantido. Nesse vídeo eu já falei várias vezes sobre como o Edward é egoísta. Isso fica cada vez mais claro conforme sua jornada prossegue. Um exemplo disso ocorre quando Tucker afirmou que ele e o Ed são iguais. O Ed ficou profundamente perturbado com isso, chegando a se questionar se o que aconteceu com o Al foi tão grave quanto o que o Tucker fez com a Nina. Ed se culpa pelo que aconteceu com seu irmão. E a questão aqui é como o egoísmo leva Ed a crer que toda a culpa pela perda dos seus corpos é só dele, sendo que a transmutação humana foi feita em conjunto com o Al. Vemos o egoísmo do Edward novamente quando Scar derrota os irmãos Elric. Afinal, Ed ignorou o Al implorando para ele fugir. Além disso, ele simplesmente agiu como se tudo fosse sobre ele, aceitando a morte e fazendo o Scar prometer que não mataria o Al. Isso não passa de egoísmo disfarçado de autossacrifício, tanto que ele levou uma bronca merecida do Alphonse. Edward ignorou a opinião e os sentimentos do seu irmão para protegê-lo, mas ao fazer isso, Ed não percebeu o quão egoísta ele estava sendo. O Ed começa a mudar nesse quesito quando o Al o acusa de ter escondido dele que sua alma e suas lembranças são falsas, tendo sido criadas artificialmente pelo Ed. A princípio, isso deixou o Ed puto. Naquele momento, Ed passou a enxergar o Al de uma forma que não era dominada por sua culpa pelo que ocorreu com seu irmão. Essa culpa vem de uma egoísta concepção do Ed. Tal concepção o faz crer que a culpa pelo desastre advindo da transmutação humana era só dele. De pouco em pouco, Ed vai deixando seu egoísmo de lado, tanto que no mesmo episódio em que seu irmão o acusou, ele foi repreendido pela Maria Ross. E surpreendentemente, o alquimista de aço não fez objeções. Pelo contrário, ele concordou com ela. No início de sua jornada, Ed começou a ver os limites da alquimia. O fato dele não ter conseguido salvar a Nina não se deve somente aos limites da alquimia, mas também porque ele estava tão focado em seu objetivo que ele não percebeu o plano do Tucker até que fosse tarde demais. Isso impactou muito Ed, tendo destruído sua presunção. Pouco antes disso acontecer, o Ed tinha dito que os alquimistas eram os seres mais próximos de Deus. No entanto, ao se deparar com a monstruosidade feita pelo Tucker, o alquimista de aço se deu conta de que os alquimistas não são demônios nem deuses, mas somente seres humanos, que não deveriam agir como se fossem deuses, mas que deveriam seguir um código de conduta que os impeça de ultrapassar os limites do que é razoável. Outra frustração pela qual o Ed passou ocorreu quando seu objetivo de adquirir a Pedra Filosofal foi esfacelado. E tudo isso porque ele e o Al descobriram que o ingrediente da Pedra Filosofal são humanos vivos. Diante dessa descoberta, o alquimista de aço descartou de imediato o uso da Pedra Filosofal para atingir seu objetivo. Isso significa que daquele momento em diante, Ed e seu irmão tiveram que redirecionar seu foco para achar um novo meio de recuperar seus corpos. Depois de passar por Rush Valley e Dublif, Ed voltou à cidade central. Lá ele ficou sabendo da morte do Hughes. Ed reagiu a isso exibindo seu egocentrismo, pois ele começou a se culpar pela morte do Hughes.
E eu até entendo a linha de raciocínio dele, já que o Hughes foi assassinado por ter descoberto uma grande conspiração, e ele só investigou toda essa conspiração envolvendo o exército e os homúnculos porque Ed o envolveu em sua investigação acerca da Pedra Filosofal. De toda forma, essa reação que o Ed costuma ter em situações como essa me parece um tipo de mecanismo para que ele enfrente esses acontecimentos, colocando todo o peso pelo que ocorreu em seus ombros, ainda que ele não seja o único culpado pelo acontecido. A morte de Hughes demonstra isso. Afinal, a princípio, a investigação da Pedra Filosofal estava sendo feita tanto pelo Ed quanto pelo Al. Então não faz sentido o Edward julgar que ele é o único culpado pela morte do Hughes. Até porque, no final das contas, a culpa pelo ocorrido não é dele. Ao contar tudo para a esposa do Hughes, Ed esperava que ela o odiasse, mas isso não aconteceu. Gracia conhecia seu marido e sabia que ele tinha se envolvido nisso por livre e espontânea vontade, mais uma vez mostrando que não faz sentido que o Ed se culpe pela morte do Hughes, ainda que seja compreensível que ele se sinta dessa forma. Depois do Coronel Mustang supostamente matar a Maria Ross, o alquimista de aço foi até as ruínas de Xerxes. Lá ele descobriu que a segunda tenente está viva. Ainda nas ruínas de Xerxes, Ed tomou uma decisão. A decisão de proteger a todos. A questão aqui é como ele demonstra uma maior compreensão do seu orgulho. Ele sabe que proteger a todos é algo praticamente impossível, chegando até a ser algo presunçoso, mas ainda assim ele permanece convicto. Anteriormente, o egoísmo do Edward se mostrou prejudicial, mas dessa vez não. Ed decidiu fazer algo presunçoso pois esse era o único meio que ele encontrou para seguir em frente. Além do mais, diferentemente das outras vezes, ele está consciente de que o que ele pretende fazer é algo presunçoso. Depois disso, Ed reencontra seu pai. Digamos que esse não tenha sido o melhor dos reencontros. Hohenheim e Ed veem suas falhas refletidas um no outro. O erro de Hohenheim resultou no desastre ocorrido na vida de seus filhos. Já o Edward tentou compensar o abandono de seu pai. Esse foi um dos fatores que o levou a realizar a transmutação humana. Hohenheim não conta ao Ed o que está rolando em A Mestriz. Tampouco fala diretamente pro Ed que a transmutação humana não teria trazido a Trisha de volta. Só que enquanto Hohenheim conversava com a Pinaco, ele percebeu que o Ed estava escutando a conversa. Aí ele propositalmente deixou no ar a chance dos seus filhos não terem transmutado a Trisha. Nesse momento, o Ed não recorreu aos seus antigos mecanismos de egoísmo, que o levariam a rejeitar a possibilidade levantada pelo seu pai. Ele nem sequer ficou esquentadinho e foi cobrar uma explicação mais complexa do Hohenheim. Eu consigo visualizar facilmente o Ed do início do anime fazendo isso. Então, só por isso podemos perceber que uma mudança ocorreu. Tendo ficado com uma pulga atrás da orelha, o alquimista de aço resolveu checar se o que ele transmutou era ou não sua mãe. Ao descobrir que aquela coisa não era sua mãe, Ed ficou extremamente aliviado. A vergonha pelo pecado que ele cometeu diminuiu. É como se o Ed tivesse provado para si mesmo que ele não é como Tucker, e isso lhe deu esperança. Ed e Al tiveram uma conversa magnífica, na qual Ed finalmente abandonou sua visão egoísta sobre a transmutação humana. O Al foi franco ao dizer que a transmutação humana foi algo que eles fizeram juntos, e que não é tudo culpa do Ed. O Ed bolou um plano para capturar um homúnculo. Para ajudar no plano, ele uniu forças com Mustang e Ling, que são pessoas com as quais ele era antagônico. Isso mostra que o egoísmo começou a diminuir como principal motivador do alquimista de aço. À medida que o plano avançava, o perigo ao qual o Ed estava exposto aumentava. Isso leva o alquimista de aço a enfrentar algo tão forte que supera suas próprias forças: o portão. Quando o Ed ficou frente a frente com o corpo do Al e foi arrastado, ele estava no auge da sua força alquímica. Ele tinha acabado de usar uma pedra filosofal pela primeira vez. O corpo do Al estava bem na frente dele. Esse é literalmente exatamente onde o Ed pretendia estar no começo de sua busca, e não há absolutamente nada que ele possa fazer contra as mãos do portão. Ele não pôde ajudar o Al, e isso o oprimiu momentaneamente. Quando ele fechou os olhos, tendo sido completamente puxado pelo portão. Só que ele logo se recompõe. Afinal, o alquimista de aço achou algo que ele pode dar ao seu irmão: a força do vínculo entre eles e a promessa de que isso durará. Os eventos seguintes mostram o quão resistente a determinação do Ed foi diante de uma força avassaladora. Ele não pôde fazer nada para ajudar o Ling. O pai dos homúnculos o impediu de utilizar a alquimia. Bradley ameaçou a Winry descaradamente, e não houve nada que o Ed pudesse fazer. Isso nos remete deliberadamente ao Hughes. Ed e Al ligaram para Winry da mesma cabine telefônica em que o Hughes foi assassinado. Isso expõe o fato de que relacionamentos tornam as pessoas vulneráveis. Basta que lembremos que o Hughes morreu porque o Inveja assumiu a aparência da sua esposa, Gracia Hughes. Portanto, agora Ed e Al estão limitados por conta do seu relacionamento com a Winry. Daqui pra frente, os relacionamentos interpessoais do Ed realmente começam a crescer. Seu egoísmo e orgulho não são mais tão dominantes, e ele desenvolveu laços cada vez mais fortes com as pessoas. O fato dele repudiar o plano suicida do Mustang da Hawkeye é apenas uma amostra disso. No mangá, Ed diz claramente que autossacrifício é apenas autossatisfação, o que é curioso. Afinal, o próprio mangá nos relembra da cena na qual o Ed estava disposto a se sacrificar para salvar o seu irmão das garras do Scar. Esse é mais um dos exemplos de mudança e melhora do personagem
personagem do Ed. Ao chegar ao forte de Briggs, o alquimista de aço logo compreendeu que a General Armstrong definitivamente é alguém com quem ele não deve antagonizar, não importa o quanto ela o provoque. Para além disso, Ed também conseguiu transformar a geniosa e intransigente General Armstrong em uma aliada importante. Então, a Winnie chega a Briggs. Isso é um desafio para o Ed de várias maneiras. Primeiramente, ao fato de que todos os seus mecanismos de enfrentamento anteriores, como o orgulho, o egoísmo e a raiva, são completamente inúteis diante do sorriso maroto do Kimbley e da vulnerabilidade da Winnie. Além disso, Edward se sente ainda mais vulnerável por conta de algo dito pela Tenente Hawkeye. Me refiro a quando ela perguntou ao Ed se ele amava a Winnie. Bem, ficou claro que o alquimista de aço não sabe como lidar com seus sentimentos pela Winnie. Ed e Al decidem que, mesmo sabendo que o corpo do Al está esperando no portão, a prioridade tem que ser salvar o país e todos os que nele vivem. Seus corpos vão ter que esperar. Esse é um grande ato de altruísmo, que denota o desenvolvimento de personagem pela qual o Edward passou. A relação de Ed e Winnie, que era um tanto unilateral, passa a ser bilateral. A priori, ele se recusava a compartilhar informações com ela. Além disso, ele tentava evitar que ela soubesse muito sobre o que ele e o Al estavam passando. Em Briggs, Ed pede ao Kimbley para que ele possa informar a Winnie das atuais circunstâncias. Porque, pro Ed, a partir do momento em que a Winnie está diretamente envolvida, ela tem o direito de saber. Em um dado momento, a ajuda do Scar se fez necessária, pois ele era o único que poderia decifrar a pesquisa do seu irmão. Ed não queria contar com a ajuda do Scar, mas por entender a gravidade da situação, ele acabou cedendo. Pouco tempo depois, Ed foi forçado a aceitar a decisão da Winnie de se colocar na posição incrivelmente vulnerável de depender inteiramente do Scar. No final das contas, esse sequestro falso foi necessário. Afinal, quando o Kimbley visse a Winnie sendo sequestrada pelo Scar, a barra dos irmãos Elric seria limpa. E de quebra, toda a culpa seria jogada para cima do Kimbley, que estava responsável pela segurança da Winnie. Essa situação seria considerada totalmente intolerável para o Ed de um tempo atrás. De qualquer forma, ele ainda não tá feliz com isso. Nessa situação, o alquimista de aço teve uma reação totalmente inversa que ele teve quando Hughes morreu, pois a reação do Ed após a morte de Hughes foi tomar para si toda a responsabilidade pelas ações do Hughes. Nas atuais circunstâncias, Ed amadureceu o suficiente para entender que um relacionamento é bilateral, e que ele tem que aceitar que a Winnie é responsável pelas suas próprias ações. Sendo assim, ele aceitou a decisão dela. Quando Alphonse saiu sozinho em meio a uma nevasca, ele também aceitou sua decisão. Daqui pra frente, Ed passa a lidar com uma demanda para que ele seja mais reativo. Seus relacionamentos interpessoais cresceram de uma tal forma que ele não tem escolha a não ser fazer isso. Ele faz isso se apoiando em sua determinação e começando a confiar em si mesmo das mais diversas formas. Ao permitir que sua responsabilidade seja partilhada com outras pessoas, Ed teve que sacrificar seu orgulho, o que por sua vez significa diminuição da sua vergonha, o que consequentemente diminui sua raiva. Mas o que eu quero dizer com confiar em si mesmo das mais diversas formas? Bem, tem uma cena que exemplifica o que eu quis dizer. Se trata da cena em que o Kimbley usa sua pedra filosofal para causar uma explosão. Em meio a isso, tanto Ed quanto as quimeras que ele enfrentou anteriormente foram soterradas. Só tem um pequeno problema. O Ed foi empalado. Ele só conseguiu sobreviver por conta da ajuda das quimeras que tiraram aquele troço da barriga dele. E porque ele usou sua própria energia vital para aumentar seu poder alquímico e fechar o ferimento. Darius e Heinkel só ajudaram o Ed porque ele os salvou de serem esmagados pelos escombros. E porque eles perceberam que o Kimbley estava pouco se lascando para eles. Ed só o salvou por causa da sua crença no valor da vida humana, e ele só encontrou forças para se reerguer em seus relacionamentos. Sendo assim, Ed foi capaz de confiar em si mesmo para se utilizar tal qual uma pedra filosofal. Um tempo depois, Darius e Heinkel fingiram que fizeram o Ed de refém para que eles pudessem fugir. O Ed de um tempo atrás provavelmente não teria aceitado isso. Bom, não é como se o Ed estivesse gostando dessa situação. De qualquer forma, a raiva do Ed não exerce mais um domínio tão grande sobre ele quanto antes. Mas de vez em quando ele ainda fica esquentadinho, principalmente quando dizem que ele é baixinho. Apesar disso, eu diria que essa raiva é mais direcionada. Em seguida, Ed se encontra com Ganan Singh. E meu amigo, é impressionante como a junção do nome do Ganância e do Ling em português é feia. Em inglês soa muito melhor. Gridling. Dá até gosto de falar. O fato é que o Ed concordou em se tornar um subordinado do Ganância. Aqui o Ed tá literalmente concordando em não ser mais o protagonista. O curioso é que esse momento remete diretamente a uma cena do mangá, em que depois que Ed e Al lutaram contra Lan Fan e Fu, o Ling pediu para os irmãos Elric se tornarem seus subordinados.
O fato do Ed se submeter à ganância mostra como seu orgulho não é mais tão dominante. Consequentemente, o Ed não pensa mais que ele sempre sabe o que é o melhor a se fazer. Quando o Ed conversou com Winnie, ela praticamente exigiu que ele dissesse que vai vencer. Ele queria que ela, Pinaco e o Dan fossem se esconder em outro país, por medo do que poderia acontecer com eles. Ela obviamente recusou, mas fica nítido que o Ed sabe que há uma chance real de que tudo dê errado. Apesar disso, ele tranquiliza a Winnie, ao garantir que ele vai voltar. Algum tempo depois, Ed reencontra Hohenheim, que conta tudo ao seu filho. O Ed, por sua vez, disse a Hohenheim as últimas palavras de sua mãe. E esse é o momento que marca o início de uma mudança no relacionamento de pai e filho do Hohenheim e do Ed. O alquimista de aço fica extremamente surpreso ao ver seu pai chorar. Naquele instante, Ed compreendeu que Hohenheim é um ser humano que sofre, e não um monstro. De qualquer forma, o Ed é duro na queda. Fica claro que é isso que ele tem em mente, mas ele ainda é resistente quanto a uma reconciliação com seu pai. Posteriormente, Ed aceitou a decisão do Al de ficar de fora da batalha para parar o orgulho. Ou seja, novamente ele se viu diante de uma situação na qual não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer. Mas ele está lidando melhor com essas situações. Além disso, agora ele e o Al estão em um relacionamento que está em pé de igualdade. Sendo assim, apesar do Ed ter ficado aflito por seu irmão, ele respeita sua decisão. Ao longo do dia prometido, Edward foi uma engrenagem de um grande mecanismo, e ele sabe disso. Seu papel não era fazer algo grandioso no dia prometido, mas sim desempenhar uma função de suporte. E ele desempenhou bem essa função. Ele, com a ajuda da Hawkeye e do Scar, conseguiram evitar que o Mustang fosse consumido pela ira. Além disso, ele contribuiu em batalha contra os soldados manequim, contra os candidatos a Führer que fracassaram, contra o Orgulho. A princípio com a ajuda do Al, mas depois o Al foi ajudar a May, e então o Ed continuou lutando contra o Orgulho, mas agora, sozinho. Durante a luta eu notei que o Ed não só não se irritou por ser chamado de nanico, bem como ele usou esse fato ao seu favor na luta contra o Orgulho. Isso mostra que o alquimista de aço não permite mais que suas fraquezas o atrasem. Pelo contrário, ele as transformou em força, e ele só foi capaz de fazer isso porque agora ele entende suas fraquezas. Seu egoísmo se transformou em autoconhecimento e autoestima. Ed conhece seus pontos fortes e fracos. Quando Ed usou a si mesmo como uma pedra filosofal, ficou claro que se tratava de um recurso desesperado. Contra o Orgulho, ele fez isso de novo. Mas, como as circunstâncias eram diferentes, esse recurso não foi usado como uma cartada final. Dessa vez ele fez isso para surpreender o Orgulho, e ao invés do Ed usar isso para destruir seu inimigo, ele colocou sua própria alma em risco para dar uma segunda chance pro Orgulho, ou melhor, pro Selim. Então, Ed e uma galerinha do Balacobaco lutaram contra o pai dos homúnculos com tudo que tinham. No decorrer da luta, o braço do Ed foi quebrado. A última vez que o braço do Ed quebrou foi na luta contra o Scar. Naquela ocasião, ele desistiu de imediato. Edward ficou desamparado e consumido pelo medo, mas desta vez, mesmo sem um braço, ele se levantou para tentar atacar o homúnculo. Só que pouco tempo depois, o outro braço do Ed foi perfurado e ele ficou imobilizado. Foi aí que o Al entrou em cena. Ele transmutou sua alma para salvar seu irmão. Os papéis de Ed e Al foram invertidos aqui. Anteriormente, Ed sacrificou seu braço para salvar o Al. Agora, para salvar o Ed, Alphonse devolveu seu braço. Nessa circunstância, o Ed acabou se assemelhando ao Scar, já que ambos adquiriram um braço por conta do sacrifício de seus irmãos. Edward honrou o sacrifício do Alphonse ao continuar lutando até que o homenzinho do frasco fosse puxado pela verdade. Porém, depois desse triunfo, Ed se sentiu desamparado ao lado do que sobrou do seu irmão. O sentimento de desamparo era semelhante ao que ele sentiu após realizar a transmutação humana. Ling ofereceu sua pedra filosofal para o Ed trazer o Al de volta, mas ele e o Al prometeram não usar a pedra filosofal para recuperar seus corpos. Mesmo diante dos sentimentos de desamparo e insuficiência, o Ed não desistiu. Ele tentou desesperadamente pensar em uma solução, até que seu pai foi até ele. Ele ofereceu sua vida para que o Al fosse trazido de volta. O Ed obviamente recusou, afinal isso seria o mesmo que usar uma pedra filosofal. Em qualquer um dos dois cenários, ele usaria uma vida para trazer o Al de volta, e isso é algo que ele e o Al jamais fariam. Ed culpou Hohenheim por ele e o Al terem perdido seus corpos, e Hohenheim sabe da sua parcela de culpa nisso. Tanto que ele assumiu a responsabilidade pelo seu erro e pediu desculpas. Ele ama seus filhos mais do que tudo no mundo. Ele lembrou ao Ed que ele e o Al não são os únicos nisso. Ele tá nisso com eles, tanto com seu sofrimento quanto com sua responsabilidade. No final das contas, Ed também ama seu pai, mesmo que do seu jeito. Essa relação carrega muito remorso e feridas. Mas tudo isso foi superado quando Ed finalmente chamou Hohenheim de pai. Ed olhou à sua volta e viu que seus companheiros compartilham sua dor. Sua perspectiva sobre quem ele é e sobre o que ele pode fazer, nos limites do possível,
muda. Seu orgulho finalmente desaparece, e ele entende que depende completamente dos outros. Ninguém é totalmente autossuficiente. Todos dependem de todos em um certo grau. Há uma razão pela qual Edward fala sobre Nina em sua conversa com a Verdade. Em sua conversa com Rose, ele dizia que os alquimistas eram os seres mais próximos de Deus. Agora, diante do Deus do seu verso, Ed diz que ele é apenas um humano normal. Ele entendeu isso depois do que aconteceu com Nina. Ed nunca esteve sozinho em sua jornada. Al, Winry, Pinako e até mesmo seu pai ausente sempre estiveram ali. Mas sua capacidade de ver isso, confiar e usar isso para fazer o que parecia impossível e trazer seu irmão de volta para casa é o ponto final do seu desenvolvimento de personagem. Edward confia em si mesmo para sobreviver sem alquimia. Seu orgulho por suas habilidades alquímicas desapareceu, até porque ele não pode mais usar alquimia. Sendo assim, isso foi substituído por uma genuína autoestima e autoconfiança. O que realmente importa são os outros, não sua alquimia. Ou seja, é aquela velha história de que o que realmente importa são os amigos que fazemos pelo caminho. Nesse caso, essa frase não poderia ser mais precisa. Não ter alquimia pode ser considerado uma fraqueza. Isso limita o que o Ed pode fazer, mas ele lida bem com as consequências da sua escolha. Ele e o Al partiram em uma jornada em busca de aprender mais sobre alquimia. Ele e seu irmão transformaram suas experiências em uma nova teoria alquímica que contrasta com a troca equivalente. Na troca equivalente, se você recebe 10, você só pode devolver 10. Mas, de acordo com essa nova teoria, se você recebe 10 e na hora da devolução você coloca a si mesmo, você pode devolver 11 ao seu próximo. Não demorou muito para vermos essa teoria na prática, mas precisamente quando o Ed propôs uma troca equivalente para Winry. Ele oferecia metade da vida dele e ela metade da vida dela. Só que ela recusou a oferta e ofereceu tudo ao Ed. Aqui ele teve um sucesso duplo. Afinal, ele viu sua teoria agindo na prática através da Winry, e ela aumentou e muito a proposta inicial dele. O monólogo da autora Hiromu Arakawa no mangá foi adaptado no Brotherhood como monólogo do Ed. Essa adaptação foi muito precisa, já que esse monólogo sintetiza muito bem o aprendizado do Edward ao longo da sua jornada. Sendo assim, eu vou recitar para vocês esse monólogo. Não se pode aprender nada de uma lição que não venha acompanhada da dor, já que não se pode conseguir nada sem um sacrifício. Mas quando se aguenta essa dor e a supera, as pessoas conseguem um coração que não perde para nada. Sim, um coração como aço. Mas enfim, é isso, rapaziada. Se você concorda ou discorda do que foi dito, me diz o motivo aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, fortalece a firma dando um like e se inscrevendo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!